boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sintam-se todos acolhidos na nossa casa. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, convidarmos o nosso irmão Renato para fazer a leitura inicial. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Agradece. Em vez de reivindicar, aprende a agradecer o que tens. Multiplica os talentos que o céu te concedeu. Ninguém sobre a terra age nos limites da própria capacidade. Por mais faças, sempre estará aquém da tua possibilidade de realização. Procura movimentar as tuas forças interiores e te surpreenderás com o que podes. Se quiseres, ainda hoje efetuarás prodígios. Para de ter pena de ti e aproveita o tesouro do tempo e a tua disposição. Com essa bela mensagem, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como um gesto ritualístico, mas como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, o nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, o governador do nosso óleo, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os trabalhadores da nossa casa. Vamos agradecer a todos eles a oportunidade de estarmos aqui, reunidos mais uma vez, para estudarmos o Evangelho do Cristo, para nos evangelizarmos. E vamos pedir que todas as luzes, todas as energias, tudo que estamos recebendo aqui nesse momento, possa se expandir, possa se estender para todos os nossos irmãos de humanidade, para todos os nossos irmãos que sofrem com as crises bélicas, com as intempéries do nosso planeta, com todos os nossos irmãos que sofrem com as dores morais, com as dores físicas, que todos eles recebam tudo aquilo que precisam, que todo o nosso planeta receba tudo aquilo que precise, para que todos nós possamos crescer conjuntamente. Pedimos também, Pai, o amparo necessário para o nosso querido irmão Jorge Brandão, que vai fazer a palestra dessa noite, da nossa reunião doutrinária, que ele possa nos passar tudo aquilo que planejou, tudo aquilo que é importante para que cada um de nós ouça essa noite. E vamos novamente agradecer por estarmos aqui e que possamos fazer o máximo proveito de tudo aquilo que aqui recebermos e ouvirmos essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de chamar nosso querido irmão Jorge Brandão, responsável pela palestra de hoje. Vai nos falar sobre o poder do perdão, né, Jorge? Que tem um bom trabalho para ti. Bom, muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todas, né? Aos amigos também que nos acompanham pelo Facebook. É uma alegria retornar a esta casa, depois de, acredito que um ano, né? Fazia um ano, um convite que a gente aprecia muito, né? De vir a essa casa, poder conversar sobre as lições do Mestre Jesus e sobre a nossa querida doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos nós, né, que nós possamos nessa noite, esse estudo que vamos fazer junto sobre o perdão, que a gente possa levar em nosso coração uma mensagem, né, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz. Porque todos nós já ouvimos falar do perdão. Todos nós, de alguma forma, já até assistimos mesmo esse tema, né, através de palestras ou através de uma leitura, né? Então, dentro dos objetivos maiores da nossa doutrina espírita, que é a caridade, né, que Jesus nos ensinou, o mundo maior nos pede, né, que nós pratiquemos a caridade.
E a prática da caridade, como Jesus nos ensinou, vem da benevolência, da indulgência com os defeitos dos outros, até mesmo também com os nossos, nós somos todos aprendizes, né? E do perdão. Né? Então, esta é a prática, né? Porque o verdadeiro espírita, ou o espiritismo, ele precisa ser praticado, precisa ser exercido além da casa espírita, né? No nosso dia a dia, nos ambientes que nós estamos, dentro do nosso lar, né? Porque nós sabemos, né? Todos nós temos resgates, né? Todos nós temos resgates, e muitas vezes a gente tem, né, alguns desajustes, mas com a certeza, né, que tudo que nós vivemos, né, o lugar que nós estamos, a família que nós nos encontramos, foi planejado e nós participamos, quando nós estávamos no plano espiritual, desse planejamento, né, para que a gente pudesse resolver, né, essas questões, né? Então, eu estou há 15 anos no atendimento fraterno, há 16 anos no Centro de Valorização da Vida, atendendo, e eu percebo, né, como experiência, que às vezes as situações mais difíceis que eu ouvi das pessoas, as situações mais dolorosas, são aquelas em que a pessoa vem conversar comigo, ou com o atendente fraterno, a casa aqui também tem, né? Deve ter atendimento fraterno, né? E diz da mágoa, da tristeza de não poder ter pedido perdão para alguém que desencarnou, né? Alguém da família, alguém próximo, às vezes, puxa vida, eu poderia ter perdoado, né? Eu poderia ter aliviado essa dor, né? Então é muito difícil mesmo a gente ver que quando acontece isso, as pessoas têm um sofrimento maior. Uma vez eu recebi uma senhora que ela veio num estado bastante debilitado, né? Um problema de uma alergia na pele, tomando medicação controlada, já em depressão, né? Com bastante dores, e ela me disse assim: eu vim aqui porque eu odeio o meu marido, meu ex-marido, odeio o meu ex-marido. A gente escuta, né? Porque o atendimento fraterno, tanto como o atendimento psicológico, o Centro de Valorização da Vida, é um lugar de desabafo, né? E a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar e ouvir. A pessoa precisa colocar para fora. Há uma necessidade, né, de colocar para fora. Porque quando a gente coloca algo que está sentindo para fora, a gente se alivia, né? E a gente começa a pensar o que tem dentro de nós. A gente começa a refletir, né? E ela me disse que odiava muito, repetiu várias vezes o ódio que ela tinha por seu marido, né? Aí, ela naquele estado, né, já adoecida, né, bastante, vamos dizer assim, prejudicada, eu disse assim, perguntei a ela, né, a senhora não pensou em perdoar o seu ex-marido? Quantos anos faz que vocês não estão juntos? Ela disse, faz 15 anos. Então, imagina uma pessoa 15 anos guardando dentro de si rancor, mágoa, né? Aí eu disse, a senhora não pensou em perdoar? E ela me olhou e disse assim, ele não merece o meu perdão. Né? E aí eu fiz uma outra pergunta, né? E a senhora merece carregar essa dor, esse peso, essa mágoa? Olha a situação que a senhora se encontra hoje. Então ela começou a chorar, começou a repensar tudo isso, se dando conta que ela estava arrastando um peso desnecessário e que estava fazendo muito mal para ela. Por isso que Jesus nos fala, né, que reconcilia-te, né, com teu adversário, com aquela pessoa que você não está de reconcilia-se enquanto está a caminho. E ele diz, porque se não te reconciliares, né, irás para a prisão e só sairá de lá até pagar o último vintém. Ou seja, o que Jesus quis dizer com essa frase, com essa chamada de atenção para todos nós? Qual é a prisão que ele fala? É que quando nós não perdoamos, nós como se nos algemamos aquela pessoa.
Nós ficamos presos àquela pessoa. E nós vamos para o mundo espiritual ainda com um peso maior ainda, porque lá nossa consciência está mais desperta, né? E aquelas pessoas que nós temos inimizades, elas ainda têm mais condições também de nos atingir. Então, assim, ó, a própria ciência hoje confirma, comprova o poder do perdão, né? Isso é cientificamente comprovado. Não é só uma questão de espiritualidade ou de religião. Mas nós, espíritas, a gente sabe a importância do perdão, né? Então, a psicologia nos diz o que nós não resolvemos na nossa mente, o nosso corpo transforma em doença, né? Isso é psicossomático, ou seja, da mente para o corpo. Então, não é uma questão não é uma questão de achismo, né? Não é uma questão religiosa, é uma questão realmente que é importante. E perdoar não quer dizer se humilhar. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou lá me humilhar, pedir, né? Perdoar ou pedir perdão, né? E se ele ou se ela não aceita? Né? Bom, se ele ou se ela não aceita, nós fizemos a nossa parte, né? Nós fizemos a nossa parte. Então, eu sei que não é fácil. No atual estágio evolutivo que nós todos estamos, ainda temos dificuldade, é claro. Não vamos dizer que é fácil, mas é possível. É possível, né? Então, quando nós perdoamos alguém, nós não estamos abonando a sua falta, porque a sua falta é entre ela e Deus. Nós não somos os justiceiros, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos nos livrando de um peso e estamos perdoando ou, o que é um pouco mais difícil, pedindo perdão, né? Então é um gesto de humildade, é um gesto de amor, né? De boa vontade que Jesus nos ensinou, né? Então, Emmanuel fala, através da psicografia de Chico, né? Também confirma essa questão de quando Jesus disse quantas vezes, quando Pedro pergunta quantas vezes precisamos perdoar, e aí 7 vezes, né? E aí Jesus diz 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7. E Emmanuel vem falar para Chico que é 70 vezes 7 cada defeito. Cada... Né? Então, assim, é infinito o número de vezes que nós vamos perdoar. Mahatma Gandhi, né, que é um pacificador, né, que libertou a Índia sem disparar um tiro, né, sem violência. Ele foi o criador da não violência, né? Ele uma vez foi perguntado se ele perdoava. E ele disse, não, eu não perdoo. Aí disse assim, mas o senhor é um mestre, né? Como que não perdoa? Eu não perdoo porque eu nunca me senti ofendido, né? Aí, então é diferente. Se o nosso ego, o nosso orgulho é mexido, a gente se sente ofendido, mas se nós for pensar na nossa consciência, na nossa alma, na nossa essência, nós não temos por que ficar ofendidos. Chico Xavier tem um ensinamento que eu não esqueço, que ele disse assim, quando alguém nos falar alguma coisa, algum defeito que nós não temos, a gente não tem por quê entregar a nossa paz, perder a nossa paz, se ofender, se irritar, porque a gente sabe que a gente não tem, né? Se nós estamos trabalhando o autoconhecimento, nós estamos num passo a passo, nós não temos, eu sei que não tenho. E se a pessoa nos falar de um defeito que a gente tem, não precisamos nos ofender também, porque a gente sabe que tem, né? Então, não existe motivo para a gente entregar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa paz interior, né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? A gente acredita em Deus, eu acho que todos nós que estamos aqui acreditamos, né? E nós não temos dúvida, né? Da misericórdia, da bondade, da justiça de Deus, né? Então, por que não colocar nas mãos de Deus aquilo que não compete a nós, porque nós não somos justiceiros. Se nós quisermos fazer justiça com as próprias mãos, nós estamos desacreditando de Deus.
Porque as leis de Deus são sábias, são perfeitas, e nós vamos sempre colher o que nós semeamos. Então nós não precisamos, né, nos preocupar com isso, e devemos sempre colocar nas mãos de Deus, porque a nossa paz é algo muito, muito precioso para nós entregarmos na mão de alguém, dos outros, né? Então pensar sempre a nossa parte. Tem uma outra frase aqui que uns dizem que é de Chico Xavier, ou que Emmanuel, até do Papa Francisco, mas não interessa, essa frase aqui parece que não tem realmente identificado quem é o autor. Mas ela é tão bonita e ela é para a gente refletir, né? Diz assim: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer a ofensa é o mais feliz. Então, essa frase tão simples, mas tão bonita, e a gente começa a pensar que isso é verdade, né? Isso é realmente verdade, né? Então, nessa caminhada, nós estamos aqui também para resgatar, né? Todos nós temos resgates para fazer, né? Então, nós temos controle. Do que nós podemos ter controle? Tem tantas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem como controlar isso. Perdas de entes queridos, ofensas recebidas, adversidades, né? Tudo isso a gente está sujeito. Mas o que nós podemos controlar são as nossas emoções, as nossas reações. Isso sim, né? Isso sim nós podemos controlar. Agora, no mais, né? No mais nós estamos aqui sujeitos, né? Sujeitos a tudo isso. E me veio à mente um outro caso de uma senhora que me procurou. Essa senhora, isso já faz uns 10 anos, né? E são histórias que a gente não esquece, né? E ela me disse assim: sabe que eu era católica, e agora eu comecei a assistir palestra, comecei a ler livros, e sabe que eu comecei a gostar do espiritismo, e eu hoje já vim aqui para falar com o senhor, porque eu já estou há 2 anos, então agora eu sou espírita. Eu disse: agora eu sou espírita. E eu queria lhe perguntar o seguinte, ela disse: agora que eu sou espírita, nada de mal vai me acontecer mais. Ela disse: olha, depende do que a senhora entende por mal, né? Porque são os desafios vão continuar acontecendo, né? Agora, o nosso olhar é que muda, né? A nossa capacidade de interpretar isso muda, né? Nós começamos a perceber que por trás de cada desafio, de cada problema, como nós dissemos, tem um ensinamento, né? Tem um ensinamento que vem junto. Então nós precisamos administrar as coisas que são de nossa responsabilidade, ou seja, as nossas reações, né? Os nossos pensamentos. Eu sempre digo que existem 3 momentos na doutrina espírita ou no espiritismo, né? Quando a gente entra, né? Quando a gente entra no espiritismo, a gente entra entusiasmado, começa a perceber. Normalmente a gente entra pela dor. Esse também foi o meu caso, né? Por querer respostas para algo que a gente não aceita ou não entende, né? No meu caso foi o suicídio da minha mãe, né? Que eu não conseguia realmente compreender, né? E quando a gente entra e começa a buscar essas respostas. Depois, a segunda fase, que é muito bonita, é quando o espiritismo entra em nós, né? Quando ele entra em nós. E aí nós começamos a nos tornar um pouco mais calmos, mais pacificados, né? Mais serenos, né? Porque ele já penetrou em nós. E a terceira fase, que eu acho a mais bonita, é quando o espiritismo sai através de nós, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e principalmente das nossas atitudes. E a atitude de perdoar é algo que realmente, né, exige da nossa parte esforço, né? Exige esforço porque não é algo assim que a gente tenha, digamos assim, facilidade.
Mas para nós aprendermos a perdoar, nós precisamos começar com as pequenas coisas. Quando a gente vai numa academia, quem está iniciando numa academia começa com aqueles pezinhos pequenos, né? Fazer exercício para fortalecer a musculação, depois pega os maiores, depois vai fortalecendo, vai ficando, até que se torne, né, vamos dizer, um corpo mais com músculos. Né? A musculatura do perdão, da bondade, ela também precisa ser exercitada. E nós temos oportunidade todos os dias de perdoar. Pequenas coisas. Às vezes aquele irmão, aquela irmã não está bem, né? E descarrega em aquele que está mais próximo. Às vezes uma palavra que a gente entende de uma maneira, mas não era bem isso. E às vezes mesmo a falta. Né? A pessoa não está bem interiormente e ela quer colocar para fora aquilo de alguma maneira e às vezes até nos agride. Mas nós temos a bênção de ter essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, comparando, se uma criança vem correndo e nos chuta na perna, seja por vontade dela ou não, ou acidentalmente, nós não vamos retribuir um chute com essa criança. Ela é uma criança. Então, nós que temos o privilégio de receber essa doutrina, nós precisamos fazer uso do que nós sabemos, do que nós conhecemos, do que nós já compreendemos. Porque senão não tem sentido nós virmos até a casa espírita. Nós precisamos colocar em prática. Então, o exercício do perdão é algo que precisa ser feito todos os dias. Porque uma coisa é certa, a vida não nos deve nada. Nós todos é que somos devedores. Porque estar aqui, reencarnando nesse planeta, no Brasil, aqui em Santa Maria, nós estamos aqui, é uma bênção. Porque existe a fila para reencarnar é muito grande. E nós tivemos o privilégio, a bênção de poder ter essa oportunidade. Então nós precisamos aproveitar, independente da nossa idade. Uma vez uma senhora me disse, eu estou com 82 anos e agora eu fui encontrar a doutrina agora. Por que eu não encontrei antes? Né? Digo, não, mas a senhora não se preocupe. Claro que a gente encontra as coisas quando a gente busca. Mas nós já estamos construindo também a nossa próxima encarnação. Então é sempre uma bênção encontrar, né, o Espiritismo. Então é muito importante, porque nós temos, como Deus sabe que o nosso futuro é angelical, ou seja, é a perfeição, que nós, existência após existência, vamos chegar à perfeição um dia, isso é inevitável. O tempo que vai levar depende de cada um de nós. Se nós vamos andar por espinheiros, se nós vamos cair, tropeçar, desviar da rota, depois voltar, isso é com a gente. Nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Mas Deus, que nos enxerga já como seres angelicais, como espíritos puros que nós seremos, Ele nos dá um crédito de misericórdia, com muito amor, sempre procurando nos ajudar e nos acolher. Então, nós somos todos, nesse sentido, todos nós somos devedores. Todos nós somos. Então, nós precisamos até amenizar essa dívida. E a oportunidade que nós temos de perdoar, ela é valiosa. Ela é muito preciosa, porque é um passo que nós damos em direção à nossa libertação. Então, isso é muito importante, né? Que nós possamos entender, que nós possamos compreender, né, a misericórdia divina para conosco. Né? Então, tem uma história de Chico, que já estamos aqui encerrando, tem uma história de Chico, tem um livro dele aqui,
que Salvador Gentili, né, que é um dos que traduz o Evangelho, as obras dele. Ele criou um livro, porque ele acompanhou Chico durante muitas vezes, né, na caminhada do Chico. E ele perguntou um dia, Chico, o que te marcou mais nessa... Conta uma história tua que te marcou mais nessa tua trajetória. E o Chico disse, olha, são tantas, imagina, né? Quantas histórias que o Chico tem, né? Teve, né? Quantas bênçãos que ele distribuiu, né? Para mães, para famílias, para tudo. E ele disse que uma das histórias que marcou ele foi que uma mãe convidou o Chico para fazer o Evangelho no Lar, na casa dela, porque ela estava com bastante dificuldade, ela não tinha se recuperado ainda, que o filho dela tinha sido assassinado, né? Isso já fazia um ano, e ela ainda não conseguia perdoar, né? Ela queria encontrar esse assassino e ela não conseguia ainda se recuperar. Aí o Chico pegou o Evangelho, colocou embaixo do braço e humildemente foi na casa. Sentaram, né? Estava a mãe, tinha mais uma filha, tinha mais uma senhora, e começou a abrir o Evangelho e, casualmente, se é que acaso existisse, né? Caiu perdão. E ele começou o Evangelho sobre perdão, falando sobre perdão. Enquanto ele estava no meio do Evangelho no lar, bateram a porta. E aí ela foi atender aquela porta, bateu, era um mendigo. Era um mendigo. E aí o Chico, muito bondoso, né? Muito amoroso, também disse, irmão, senta aí, nós estamos fazendo o Evangelho aqui no lar e vai receber também as bênçãos aqui, fica conosco. E ele sentou, aquele mendigo. Depois que nós terminarmos, a gente providencia uma alimentação para ti. Era um dia frio, uma roupa. E continuaram a falar sobre o perdão. E aí a senhora se manifestou no final, disse assim, eu estou me esforçando para perdoar aquele que eu nem sei quem foi que assassinou meu filho, mas eu quero trabalhar esse perdão. Meu filho foi assassinado na rua, numa noite e tal. Quando ela falou isso, aquele mendigo saiu, Chico relatou esse fato, né? Aquele mendigo saiu da cadeira, se ajoelhou na frente dela e disse, fui eu que assassinei o seu filho. E eu estou aqui para lhe pedir perdão. Ele chegou ali sem saber, né? E ela disse, então vamos orar junto, porque eu me sinto culpada por ter carregado essa dor comigo. Que Deus nos abençoe. E aí, esse mendigo voluntariamente foi até a delegacia, se entregou, né? E na noite, Chico recebeu a mensagem do filho dessa senhora que disse que ele que tinha intuído, né, daquele mendigo, aquele assassino, a ir até lá. Que agora também ele se sentia aliviado da dor, porque a sua mãe tinha também tirado esse peso do coração, né? Então é importante, né, considerar e entender que o perdão é o melhor remédio para a nossa alma, né? É um presente maravilhoso que nós podemos dar a nós mesmos. Que a gente possa refletir, possa entender a importância da prática do perdão nas nossas vidas, para que nós possamos ser exemplos vivos do Cristo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou... Quando Emmanuel fala, né, que uma das grandes caridades é a divulgação da nossa doutrina espírita, muitas pessoas às vezes me falavam, mas eu não tenho como divulgar, né? Vocês estão ali fazendo palestra, participando, tá? Mas e eu? Mas não existe divulgação maior que o nosso exemplo. As palavras podem até convencer, mas são os exemplos que arrastam, né? E nós precisamos não perder oportunidades de perdoar. Isso é muito importante. Não vamos esperar uma ocasião especial para dizer, não, isso quando for possível lá adiante, não. Vamos perdoar hoje. Não vamos deixar para depois. Vamos começar perdoando sempre as pequenas coisas para que a gente crie esse bom hábito do perdão. Porque essa é a essência da caridade. É a essência do amor ao próximo. Que nós possamos, então, refletir sobre isso, né? E fazer o que seja possível, né,
porque nós não chegamos aqui na Terra com um passaporte para passear. Nós chegamos aqui na Terra com a carteira de trabalho para mostrar serviço. E é isso que o nosso anjo da guarda, nosso anjo, nosso mentor, é isso que Jesus espera de cada um de nós. Era isso que eu tinha hoje para passar, para compartilhar, para dividir, né? Para que a gente possa refletir sobre tudo isso. Tá? Eu queria aproveitar e fazer um convite. Nós temos um programa Despertar Espírita na TV Diário, né, que é o Bisonho, Jorge, que é psicólogo, eu e a Márcia. Nós já estamos na edição 62, e o próximo programa que vai ao ar nesse fim de semana é sobre o luto, a importância de como viver o luto. Isso é algo que é um dos motivos que nos traz, né, a doutrina espírita. Ele está na TV Diário, sábados à noite, domingo à noite, e também no YouTube. Se colocar e digitar Despertar Espírita, ele aparece. Não sei se tem alguém aqui que já assistiu, né? Um programa muito prático, a gente conversa abertamente, né? Traz casos práticos também, com o objetivo sempre de divulgar e compartilhar os ensinamentos da nossa querida doutrina. Então vamos agora, nesse encerramento, nos preparar para o passe. E a gente sabe que o passe espiritual, como a gente diz, ele é tão importante como o passe individual. Uma vez lá no Lar de Joaquina, após uma palestra, uma senhora estava com a filha, de aproximadamente 7 anos, 8, e as pessoas foram saindo e aquela criança ficou sentadinha ali. E a mãe, não, vamos sair, vamos sair. E aí eu fui perguntar para ela, olha, tu gostou da palestra? Gostou? Tá aqui? E ela disse assim, tio, tem coisas que eu não entendi, né? Mas eu gostei, mas o que eu mais gostei é que no final, as luzes que desceram sobre cada uma das pessoas que estão aqui dentro. Então que nós possamos nos preparar para receber essa bênção da espiritualidade, que desde que nós chegamos aqui, já está trabalhando em cada um de nós. Então, mantendo os nossos pensamentos elevados, os nossos olhos físicos fechados, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso Mestre amado, que espera por cada um de nós de braços abertos, certos que nós vamos trilhar o caminho do bem, que nós vamos perdoar, que nós vamos amar e que também nós vamos nos amar. Porque para fazer o bem, é preciso estar bem. Então, gratidão, Pai amado, por estarmos aqui reunidos nesta casa abençoada. Muito obrigado pela nossa família, pela nossa vida, por tudo que essa doutrina maravilhosa nos esclarece e, à medida que nos esclarece, nos conforta, nos ilumina e nos dá forças para seguir adiante. Que nós possamos irradiar deste lugar bênçãos de luz para todas as pessoas que estão também conosco, nos assistindo, através do Facebook, através das redes sociais, e nós possamos irradiar luz a todas as pessoas que estão em sofrimento, aquelas que perderam a esperança pela vida, aquelas que estão pensando em tirar a própria vida, que elas possam receber do alto a força, o amor, a compreensão do valor de uma existência. E nós possamos levar para os nossos lares, para todos os ambientes que nós estivermos, esta paz, esse amor, e distribuir com os nossos irmãos. Assim, encerramos o nosso encontro da noite de hoje, desejando a todos muita paz e muita luz. Que assim seja.